Olá, amigos da Avante, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o 13º salário para aqueles trabalhadores que tiveram, ao longo do ano de 2020, o seu contrato com acordo de suspensão ou ainda acordo de redução proporcional da jornada e do salário. Nós temos aqui no canal da Avante RH no YouTube uma série de vídeos sobre o tema de suspensão e redução. Então, se você tem dúvidas, nós acompanhamos aqui durante toda a pandemia, desde a edição da MP 936, depois para a conversão na Lei 14.020 de 2020 e os decretos todos que vieram aí também prorrogando os prazos. Nós acompanhamos e temos aí aqui no canal diversos vídeos sobre o assunto. Então, se você tem dúvidas sobre acordo de suspensão ou acordo de redução, dá uma olhada no canal, porque nós temos uma série de vídeos sobre o tema. Nesse vídeo específico, nós vamos conversar sobre como vai ficar o 13º salário nestes casos. E a primeira coisa que eu devo dizer é que a legislação ela não trouxe nada específico sobre esse tema, ou seja, se você pegar a Lei 14.020, ela não traz em nenhum momento como vai ficar o 13º. Então, o que eu vou te trazer aqui? Eu vou te trazer correntes de entendimentos. Então, tem mais de um entendimento, inclusive, sobre o tema. Eu vou te trazer correntes de entendimentos. Entendimentos esses extraídos conforme a própria legislação vigente, principalmente a lei do 13º, Lei 4.090 de 62, o decreto que regulamenta o 13º, o decreto 57.155 de 65, e, claro, também com base sempre nos princípios que regem o direito do trabalho. É um entendimento técnico-jurídico, essa é a minha ideia hoje aqui com você. Aliás, eu até diria que são os entendimentos, porque você vai perceber que existe mais de um entendimento. No caso da suspensão, vou colocar aqui pelo menos 2 entendimentos, e no caso da redução, pelo menos 3 entendimentos, mas em ambos os casos, também colocarei qual é o meu entendimento particular. Ou seja, qual é a orientação que eu estou passando, tanto aqui em aula, quando nós temos o tema 13º, como também nas consultas dos clientes que nos perguntam aí como vai ficar, Rafael, como é que vai ficar o 13º salário de 2020 para o meu trabalhador que teve contrato aí suspenso ou contrato reduzido, legal? Ó, se esse tema é legal para você, se esse tema é importante para você, não deixa de se inscrever no canal para sempre ficar acompanhando notícias sobre a área de DP, sobre a área de RH, sobre notícias de direito do trabalho, e não deixa também de deixar o like no vídeo para a gente conseguir passar esse vídeo para mais pessoas. Primeira coisa, quando nós falamos de 13º salário, isso esquecendo um pouquinho aí os contratos, os acordos de suspensão e redução, quando nós falamos de 13º salário, nós temos aquela regra que está na própria lei do 13º salário, que fala que o empregado só tem direito aos meses que ele trabalha pelo menos 15 dias. Essa regra ela está na própria legislação, está lá no artigo 1º, inclusive, da Lei 4.090 de 62. Então, como assim, professor? Imagina que o empregado entrou na empresa no dia 12 de abril. Ele foi admitido dia 12 de abril. A pergunta que eu lhe faço é, em abril, eu vou pagar para ele esse AVO? Então, vou pagar o AVO referente ao mês de abril? Vou. Por quê? Porque da admissão dele do dia 12 de abril até o dia 30, ele vai ter trabalhado pelo menos 15 dias. Pagarei para ele, portanto, o mês de abril. Pagarei abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pagarei para ele 9 de um total de 12. 9 dozeavos. Tudo bem aqui? Mesma coisa, o empregado que foi admitido aí no dia 12 de abril, mas não trabalhou até o final do ano. Ele só trabalhou até, por exemplo, dia 10 de agosto. Então lembra, vou pagar abril, maio, junho, julho. Vou pagar agosto? Não. Por quê? Porque o meu exemplo, ele foi desligado no dia 10 de agosto. E dia 10 de agosto ele não trabalhou pelo menos 15 dias. Tudo bem aqui? Essa é a regra. Legal? Essa é a regra. Meus amigos, nós vamos aplicar essa mesma regra para os casos de suspensão do contrato. E esse é, inclusive, o entendimento mais adotado até esse momento. Pelas fontes que conversei, pelas pessoas que conversei, esse me parece ser o entendimento mais adotado e é também o meu entendimento. Já que a própria lei do 13º, repito, artigo 1º da Lei 4.090 de 62 e o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 57.155 de 65 já trazem que para o empregado ter direito
ao avo de 13º salário, ele tem que ter trabalhado pelo menos a fração igual ou superior a 15 dias. Então, tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro do mês. Sendo assim, dá uma olhada comigo que eu coloquei assim: 13º salário para os trabalhadores que tiveram o contrato suspenso. Para efeitos do pagamento do 13º salário, considera-se como mês trabalhado a fração igual ou superior a 15 dias dentro do mês. Artigo 1º da Lei 4.090 de 62 e o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 57155 de 65. Assim, os meses de 2020 em que o trabalhador esteve suspenso e não trabalhou pelo menos 15 dias, não serão computados no pagamento do 13º salário. Exemplo, contrato suspenso de 11 de junho a 8 de setembro. Nesse caso, gente, como é que vai ficar? O empregado já estava na empresa desde o começo do ano, então ele começou janeiro trabalhando, vai receber para o 13º janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em junho, ele teve o contrato suspenso no dia 11. Portanto, no mês de junho, ele só trabalhou 10 dias, do dia 1º ao dia 10. Não vai receber junho. Não vai receber nem junho, nem julho, nem agosto. Vai receber setembro? Vai. Por quê? Porque em setembro, o contrato dele ficou suspenso até o dia 8. Até o dia 8 de setembro. Portanto, ele deve ter voltado a trabalhar no dia 9 de setembro. E do dia 9 de setembro até 30 de setembro, eu tenho aí pelo menos 15 dias. Portanto, nesse caso, ele não vai receber o 13º referente a junho, a julho e a agosto. 3 meses. E vai continuar recebendo o 13º no restante dos meses do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dessa forma, quando você for calcular o 13º dele, ao invés de ele receber 12 dozeavos, o 13º integral, ele vai receber 9 dozeavos, já que nós estamos retirando do seu pagamento os avos referentes aos meses de junho, julho e agosto. Tudo bem aqui? Junho, julho e agosto ele não receberia porque teve o seu contrato suspenso e nestes meses não trabalhou pelo menos 15 dias. Essa regra, como eu disse anteriormente, nós estamos extraindo da própria lei do 13º salário e do próprio decreto. Existe um outro entendimento, e amplos motivos para entendê-lo também, de que o trabalhador não poderia sofrer nenhum prejuízo em relação ao seu 13º porque teve o seu contrato suspenso. Mas esse entendimento, ele é, já para uma linha um pouco mais paternalista, ele é um entendimento sem uma base teórica específica. Por quê? Porque a própria lei do 13º, que nós lemos aí, ela fala que para ter direito ao mês de trabalho, o empregado tem que trabalhar pelo menos 15 dias. Então, fração igual ou superior a 15 dias. Tudo bem? Então, professor, qual é o seu entendimento? O meu entendimento, a minha orientação e também pelo que eu percebo da grande maioria dos colegas, especialistas, juízes que conversei também no trabalho, o meu entendimento é que os meses que o empregado não trabalhou pelo menos 15 dias, ele não terá direito ao avo do 13º, igual o exemplo que nós trabalhamos. Então, suspensão do contrato, eu imagino que é um pouco mais tranquilo nós termos o entendimento, porque a própria lei faz menção a quem trabalha menos de 15 dias dentro do mês. É claro que quando você viu aqui comigo a lei de 62 e o decreto de 65, eles não estavam falando, obviamente, da suspensão e da redução do contrato de trabalho trazida agora em 2020. Eles estão falando de uma situação normal, uma situação ordinária. Admissão, demissão, afastamento dentro do mês. Tudo bem? Ou ainda até falta. De repente o empregado falta tanto dentro do mês que sobram menos de 15 dias de trabalho. Logo, nesse caso, ele perde direito àquele avo. Legal? Outra situação é a situação da redução da jornada e do salário. Neste caso, existem basicamente 3 entendimentos. Primeiro entendimento, e esse entendimento eu não considero muito válido, mas foi o primeiro entendimento que surgiu, inclusive aí quando foi levantado o tema. A remuneração do 13º salário levará em consideração a remuneração do mês de dezembro. E isso está baseado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.090 de 62 e no parágrafo único, também, aliás, no parágrafo único do artigo 1º do Decreto 57.155. Veja só. Se você pegar tanto a lei
como o decreto que regulamenta o 13º, eles falam que a remuneração do 13º ela é baseada na remuneração do mês de dezembro. Por quê? Porque se o empregado teve aumento salarial, reajuste salarial ao longo do ano, eu não vou pegar o salário anterior dele, eu vou pegar o último salário do ano, vou pegar o salário do mês de dezembro. Então, a ideia da lei, a mens legis da lei, né, o intuito da legislação foi esse. Eu, particularmente, discordo dessa linha de entendimento, porque, de repente, eu não tive o contrato do empregado suspenso durante muitos meses ao longo do ano e tive só nos últimos meses do ano. E aí o que vai acontecer? Aí ele vai ter um claro prejuízo na sua remuneração do 13º em decorrência desse fato. Então, eu não concordo muito com essa linha de entendimento. É uma linha existente, pelo que eu conversei, é uma linha minoritária de entendimento, uma vertente minoritária de entendimento, mas ela foi levantada, foi uma das primeiras levantadas logo que esse tema surgiu. Segunda linha de entendimento, que eu considero um pouquinho mais plausível, a remuneração do 13º salário observará uma média dos valores recebidos no ano, ou seja, seriam somados todos os salários recebidos em 2020 e feita a divisão por 12. Esse entendimento é baseado no artigo 2º do Decreto 57.155 de 65. Meus amigos, quando foi feito o artigo 2º do decreto, ele foi feito com base em trabalhadores que possuem remuneração variável ao longo do ano. E aí nós sabemos, no dia a dia do RH e do DP, que nós fazemos uma média nesse caso. O cidadão que tem, por exemplo, horas extras, comissões adicionais diferentes ao longo do ano, faz uma média. Maravilha, tranquilo. Não foi pensado para quem teve redução, mas analogicamente, considera uma linha de entendimento, considera uma linha de pensamento mais benéfica do que a linha anterior. Então, assim, entre essas duas linhas de entendimento, eu, Rafael, entre essas duas, por enquanto, fico com a segunda. É melhor você fazer uma média, é muito mais justo com o empregado e com a empresa fazermos uma média do que simplesmente nos basearmos no salário de dezembro, seja esse salário reduzido ou não reduzido. Tudo bem? Então, segunda linha de entendimento, somaria todos os salários do ano, dividiria por 12 para aplicar ali ao pagamento do 13º uma média. Terceiro entendimento, a remuneração do 13º salário não sofrerá redução, visto que não há previsão legal específica sobre esse tema. Muito bem. Essa terceira linha, confesso a vocês, que é a linha que, pelo que percebi, vai ser mais utilizada. Conversando com outros colegas, como falei, me parece que essa é a linha de entendimento mais acertada a ser utilizada. Por quê? Porque, diferentemente da suspensão, quando a legislação fala, quando você tem menos de 15 dias trabalhados no mês, para redução não existe base legal. Então, neste caso, entende-se, e aí eu digo mais uma vez, aqui também é o meu entendimento, entende-se que o 13º salário do empregado não poderia ser mexido, não poderia ser alterado, não poderia ser diminuído. E se partirmos lá do princípio trabalhista in dubio pro misero, ou seja, na dúvida, leve a interpretação que é mais favorável ao trabalhador, se partirmos de acordo deste princípio trabalhista, também seguiremos esta linha de raciocínio, essa linha de entendimento. Rafael, então, a terceira linha de entendimento é a que você orienta? Sim. No caso de redução da jornada e redução do salário, oriento a não alterar nada no 13º salário do trabalhador, tudo bem? Volto a dizer, essa é a minha linha de entendimento, essa é a minha orientação. Você teve aqui os três entendimentos possíveis e agora você consegue aí formar a sua opinião, a sua corrente de entendimento, conforme os argumentos que coloquei aqui, passar para a empresa formar os argumentos dela, formar o entendimento dela e tomar a decisão que ela acredita ser mais acertada. Bacana? Legal? Então é isso. Então, se você tiver, inclusive, sugestões de vídeo sobre esse assunto, sobre assunto de 13º, sobre assunto, de repente, relacionado aí à suspensão, à redução do contrato, outros assuntos da área de departamento pessoal, outros assuntos da área de RH, deixa nos comentários do vídeo para que nós possamos aí gravar nas próximas semanas. Te vejo nas próximas aulas, te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.